Pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Mariana. Hoje vamos para mais uma aula de literatura, continuando o assunto que o professor Felipe trouxe na última aula, sobre o Barroco. Hoje nós vamos ver as obras de dois principais autores do Barroco, que são Padre Antônio Vieira, conhecido bastante pela prosa e seus sermões, e Gregório de Matos, que é muito conhecido pelas suas poesias. Como sempre, um resuminho da aula. Primeiramente, a gente vai fazer uma interpretação dos sermões do Padre Vieira, e depois nós vamos fazer a interpretação dos poemas do Gregório de Matos. Retomando um pouquinho da biografia deles, quem eles eram, como foi bem abordado pelo professor Felipe na última aula, nós vamos fazer um complemento, analisar as obras e interpretar o que quer dizer. Trazendo o Padre Antônio Vieira, ele é o autor mais importante da prosa barroca. Ele foi muito conhecido pelos seus sermões. Quando a gente fala em sermão, o que a gente quer dizer? Você lembra assim, lá vem a professora me dando um sermão. Quando eu vou na igreja, o padre dá um sermão. O que o sermão tenta fazer? Ele pega uma passagem bíblica, ele explica essa passagem bíblica e quer fazer com que a pessoa aplique o que está sendo feito, o que está sendo dito na passagem bíblica. Por isso que entra a retórica. O padre, quando dá um sermão, quer te convencer de alguma coisa, de que alguma atitude está errada, e como fazer para mudá-la no dia a dia. Ele tenta trazer a passagem bíblica aplicada ao cotidiano. E era isso que Padre Antônio Vieira fazia nessa época. Como o Barroco é uma escola muito conhecida pela sua estética muito grande, usando palavras rebuscadas, figuras de linguagem, uma riqueza na forma de escrever, os sermões dele não eram diferentes. Ele usava palavras difíceis aqui, como eu coloquei, rebuscadas, um estilo muito bonito de se ouvir, mas você pensa que se era falado para o povo, deveria ser mais fácil, mas não. Ele conseguia fazer com que essas palavras difíceis e rebuscadas fossem algo a favor dele. Assim, todas as classes sociais iam ouvir o Padre Antônio Vieira quando ele falava. Como eu disse, ele queria persuadir os ouvintes e os leitores. Quando falei em comover, ele queria trazer as passagens bíblicas aplicadas no dia a dia, que as pessoas identificassem aquilo no cotidiano, coisas que estavam sendo feitas de errado, ações contraditórias ao que a Bíblia pregava. Então ele queria ensinar as pessoas a ter uma vida melhor. E, claro, nesses sermões haviam grandes críticas à sociedade do momento. Um dos principais dele é o Sermão da Sexagésima, que foi pregado na Capela de Lisboa em 1655. Aqui diz que provavelmente para a nobreza católica de Portugal. E é exatamente isso, por causa do lugar em que foi pregado o sermão. Sexagésima faz referência à data com que o sermão foi pregado. O calendário litúrgico católico da época tratava do penúltimo domingo antes da Quaresma, ou seja, o 60º dia antes da Páscoa. Por isso é o Sermão da Sexagésima. Ele possui 10 partes e trata da arte de pregar. Ele escreve no sermão a forma como um sermão deve ser feito, como deve ser pregado, como os oradores devem pregar o sermão. Ele usa da metalinguagem no texto não para ensinar as pessoas a pregar, mas como
como deve ser escrito um sermão. Aqui, como eu já disse, ensina a arte de se fazer um sermão. E, além disso, ele carrega um tom de crítica, fazendo uma crítica ao clérigo da época. Foi um alvo de grande polêmica, uma vez que foi pregado para os nobres e outros clérigos da época que não viram isso com bons olhos, como toda crítica, nunca é muito bem vista. E ele apresentou o ponto principal das suas ideias literárias, que não é apenas a forma como o sermão é escrito, mas a mensagem que transmite. Como eu disse, ele não se preocupava apenas com a forma, ele queria que as pessoas aplicassem na vida delas o que ele disse no sermão. Uma das partes é essa em que Padre Vieira fala sobre quem recebe a palavra de Deus. Vou ler esse trecho aqui com vocês. O trigo que semeou o pregador evangélico, diz Cristo, que é a palavra de Deus. Os espinhos, as pedras, o caminho e a terra boa em que o trigo caiu são os diversos corações dos homens. Os espinhos são corações embaraçados com cuidados, com riquezas, com delícias. E nestes afoga-se a palavra de Deus. As pedras são os corações duros e obstinados, e nestes seca-se a palavra de Deus, e se nasce, não cria raízes. Os caminhos são os corações inquietos e perturbados com a passagem e tropel das coisas do mundo, umas que vão, outras que vêm, outras que atravessam, e todas passam. E nestes é pisada a palavra de Deus, porque a desatendem ou a desprezam. Finalmente, a terra boa são os corações bons, ou os homens de bom coração. E nestes, prende e frutifica a palavra divina, com tanta fecundidade e abundância, que se colhe 100 por 1. E frutum fecit centuplum, que quer dizer, e se colhe frutos 1000 vezes. Aqui, Padre Vieira fala de como a palavra de Deus toca cada pessoa. Quando ele fala que os espinhos são como corações embaraçados com cuidados, riquezas e com delícias, nestes afoga-se a palavra de Deus. Quer dizer que os nobres, as pessoas que têm uma vida confortável, às vezes não conseguem entender a palavra de Deus. E as pedras são corações duros e obstinados, são aquelas pessoas teimosas que não aceitam a palavra de Deus. E os caminhos são os corações inquietos e perturbados com a passagem das coisas do mundo. Esses também são aqueles que não se atentam a coisas que são do outro plano, apenas desse plano. E aí diz que a terra boa são aqueles que estão dispostos a ouvir e a praticar a palavra de Deus. E nesses corações vai se ter muita abundância, vai fazer frutos. Ainda sobre o Sermão da 60ª, a gente tem essa parte que diz: no pregador podem se considerar 5 circunstâncias: a pessoa, a ciência, a matéria, o estilo, a voz. A pessoa que é e ciência que tem, a matéria que trata, o estilo que segue, a voz com que fala. Todas essas circunstâncias temos no Evangelho. Aqui, Padre Vieira fala das qualidades que precisa para ser um bom pregador da palavra. Mais um trecho aqui. Uma árvore tem raízes, tem troncos, tem tronco, tem ramos, tem folhas, tem varas, tem flores, tem frutos. Assim há de ser o sermão, há de ter raízes fortes e sólidas, porque há de ser fundado no Evangelho. Há de ter um tronco, porque há de ter um só assunto e tratar uma só matéria. Deste tronco hão de nascer diversos ramos, que são diversos discursos, mas nascidos da mesma matéria e contidos nela. Estes ramos hão de ser secos, se não cobertos de folhas, porque os discursos hão de ser vestidos e ornados de palavras. Aqui,
O Padre Vieira trata do conteúdo que tem que ter um sermão. Ele compara o sermão a um evangelho. Então, para ser bem fundado, uma árvore se pregar bem no chão, essas raízes têm que ser fundadas no evangelho. Então, quando a gente vai pregar um sermão, tem que se tratar de uma palavra bíblica, de uma palavra sagrada. E a partir dessa palavra sagrada que surge as interpretações, seguindo um só assunto, como é o tronco, um só. Mas as folhas e os ramos e as folhas, os ramos são as diversas mensagens que você pode tirar, e as folhas são como essas mensagens são escritas. Aqui diz ornados de palavras, vestidos. Então as palavras são os enfeites que se usa para falar de um tema sobre o assunto que está fundado no Evangelho. Então são as interpretações que se dá a partir da palavra sagrada. Além da 60ª, outro sermão muito importante é o Sermão de Santo Antônio aos Peixes. Vieira anuncia que, já que os fiéis não o escutavam, ou se o escutavam, não praticavam o que ele falava, ele ia pregar aos peixes. Então, nesse sermão, era como se Santo Antônio estivesse pregando, falando aos peixes. Porque aí ele fazia uma crítica das pessoas que iam à igreja, escutavam sermões, mas para eles eram palavras vazias. Eles simplesmente iam para casa e não praticavam nada do que Vieira falou. Aqui temos um trecho. Todos esses sermões que eu estou trazendo aqui, eles são de domínio público. Tem umas faculdades que cobram mais aprofundado. Para o Enem, a gente precisa mais saber de qual escola ele está fundado, saber interpretar algumas coisas que nele fala, saber do que se trata. Não vai ser tão profundo quanto um vestibular que traga os sermões do Padre Vieira como leitura obrigatória. Mas, se vocês quiserem, é só digitar no Google e lá tem o sermão completo para vocês lerem. Aqui eu trouxe só os trechinhos mais importantes para exemplificar a interpretação, que a gente está dando pro sermão. Vamos lá. Mas já que estamos nas covas do mar, antes que saiamos delas, temos lá o irmão Polvo, contra o qual tem suas queixas e grandes não menos que Senhor Basílio e Santo Ambrósio. O Polvo, com aquele seu capelo na cabeça, parece um monge. Com aqueles seus raios estendidos, parece uma estrela. Com aquele não ter osso nem espinha, parece a mesma brandura, a mesma mansidão. E debaixo dessa aparência tão modesta, ou desta hipocrisia tão santa, testemunham constantemente os dois grandes doutores da Igreja Latina e Grega, que aqui é o Senhor Basílio e Santo Ambrósio, que o dito Polvo é o maior traidor do mar. Aqui esse trecho está carregado de uma crítica e uma ironia. Nele, o Polvo, ele compara com falsos religiosos. A gente vê um paradoxo na hora que ele escreve, hipocrisia tão santa. O Polvo apresenta um ar santo, quando ele fala que ele não tem espinha, que tem uma mansidão, mas bem na verdade, ele quer encobrir a natureza traiçoeira. E ele coloca aqui, a santidade dele não passa de uma máscara. A palavra hipócrita quer dizer máscara. Então, esse paradoxo está aí justamente para fazer uma crítica aos padres que, entre aspas, por exemplo, não valem nada. Eles pregam uma coisa e fazem outra. E aqui entra uma parte importante que eu já falei para vocês, que o Padre Vieira faz alegorias para representar a vida cotidiana. Quando ele fala do povo, ele não quer dizer do povo. Ele quer que você pense no povo, o que esse povo faz, e correlacione com algo do dia a dia. Ele leva você a correlacionar com fatos cotidianos.
para promover uma reflexão no público que está ouvindo o sermão dele. Aqui eu coloquei o povo, mas é o povo. Ele faz uma alegoria da traição. E, através dele, o padre faz uma menção aos pregadores calvinistas, que, por oferecerem uma boa educação e tragens finos aos índios, continuavam a atrair fiéis no Brasil. Isso estava na época da ocupação holandesa no Brasil. Aí, se eu não me engano, quando ele escreveu o Sermão dos Peixes, os holandeses já haviam sido expulsos. Entretanto, os calvinistas, além da relação que eles tinham com os índios, eles usavam dessa relação de se fazer de bonzinhos para atrair fiéis. E aí ele faz uma crítica. Quando ele fala do povo, ele faz uma crítica aos pregadores calvinistas. Agora vamos para o nosso autor da poesia barroca, o Gregório de Matos. Como eu disse, ele é a figura mais importante da poesia barroca no Brasil. A obra dele, as poesias, são divididas em 3. A poesia lírica, a religiosa e a satírica. A gente vai avaliar uma por uma aqui. Primeiramente, a lírica amorosa. Discreta e formosíssima Maria, enquanto estamos vendo a qualquer hora, em tuas faces, a rosada aurora, em teus olhos e boca, o sol e o dia, enquanto com gentil descortesia, o ar que frescoadones te namora, te espalha a rica trança voadora, quando vem a rica passar-te pela fria. Goza da flor da mocidade, que o tempo trata a toda ligeireza, e imprime em toda a flor sua pisada. Não aguardes que a maduridade te converta essa flor, essa beleza, em terra, em cinza, em pó, em sombra, em nada. E nessa poesia, Gregório de Matos traz bem aquela dicotomia, aquela dualidade presente no barroco. Se você quer fazer uma cola do barroco, escreva no seu braço para levá-la para a prova, a cola do barroco. É o contraste. E Gregório de Matos não ficou longe desse contraste, dessa contradição. Ele traz nesse poema uma hora. Ele enaltece Maria, né? E ora, ele traz uma sensualidade para Maria. O nome da personagem, a heroína do texto, remete à Santa Mãe de Jesus. E, embora ela seja admirada por toda a sua candura e discrição femininas, a personagem, no final, ele fala que toda essa beleza, toda essa candura que ela tem, uma hora o tempo vai levar. Então, ele clama para que ela desperte sexualmente para o desfrute da mocidade. Voltando um pouquinho aqui, fica bem claro que iniciou nessa última parte. Não aguardes que a maduridade te converta essa flor, essa beleza, em terra, em cinza, em pó, em sombra, em nada. Aqui ele fala, goza da flor da mocidade. Ele diz para ela aproveitar, para ela despertar para toda a mocidade, para toda a sexualidade. O que contrapõe o começo, em que ele fala que na face dela tem a rosada aurora, que o olho e a boca dela remetem ao sol, ao dia. Então vocês podem ver esse contraste bem forte. Então fica essa visão ambígua da mulher, que uma hora, nas 2 primeiras estrofes, ela é objeto de devoção, e nas 2 últimas é um objeto de desejo. Agora vamos para a poesia lírica religiosa, que é outra temática que trata o Gregório de Matos. Esse poema aqui, ele é queridinho dos vestibulares. Vamos dar uma olhada nele. Pequei, Senhor,
Mas não porque hei pecado, da vossa piedade me despido, porque quanto mais delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Se basta a vós irar tanto um pecado, a abandonar-nos, sobeja um só gemido. Que a mesma culpa que vos há ofendido, vos tem para o perdão lisonjeado. Se uma ovelha perdida e já cobrada, glória tal e prazer tão repentino vos deu, como afirmais na sacra história. Eu sou o Senhor, a ovelha desgarrada. Cobrai-a e não queirás, pastor divino, perder a vossa ovelha, a vossa glória. Nesse poema, Gregório de Matos faz uma ironia tão grande que ela fica muito clara aqui nessa última estrofe, em que ele fala: eu sou o Senhor, a ovelha desgarrada. Cobrai-a e não queirais, pastor divino, perder a vossa ovelha, a vossa glória. Ele fala assim: eu pequei, eu sei que pequei, mas Senhor, você não vai querer perder toda a vossa glória não perdoando o meu pecado. Ele joga para Deus a responsabilidade de perdoar e que ele pecou para, por exemplo, exaltar a glória de Deus por Deus ser misericordioso. E isso é muito característico de Gregório de Matos. Faz muito, nas poesias religiosas, mostra muito essa dualidade que ele teve na carreira dele. Ele teve uma educação sacra, mas também se dedicou às ciências. Então isso gera nele um embate entre razão e religiosidade, entre a ciência e a religiosidade. E aqui fica claro essa ironia, né, essa dualidade. A poesia do Gregório de Matos é composta justamente por poemas em que o eu lírico é um pecador que se sente penitente, sente na penitência e se sente humilhado diante da justeza de Deus. Mas ele nunca consegue abrir mão do desejo completamente. Isso é característico do barroco. A contraposição, uma oposição entre céu e terra, entre a humanidade que tem na pessoa, mas a vontade que ela tem de encontrar a Deus. Então, ao mesmo tempo que ele sabe que Deus é justo, é misericordioso, e ele se sente culpado de pecar, ele não, em nenhum momento mostra o desejo de deixar de pecar. E nesse poema, o eu lírico mostra ciente que ele pecou e que ele é digno de punição. Mas ele não, em nenhum momento, busca mudar de postura. Ele não mostra que ele quer mudar de postura. Ele ainda joga isso para Deus. Tipo assim, eu pequei, mas já que você é um misericordioso, você não vai perder toda essa sua justeza comigo. Você não pode perder sua glória com um pecador de nada que sou eu, né? Ele usa muito dessa ironia. Eu coloquei aqui: transfere para Deus a obrigação de endireitá-lo, chegando a sugerir que a existência de seu pecado garante a demonstração do poder divino. Então ele fala assim: eu pequei, mas eu pequei para mostrar que você é justo e misericordioso, e aí você pode mostrar que você vai me perdoar. É de uma ironia sensacional. E a última expressão da poesia do Gregório de Matos é a poesia satírica. Ele tem muito de fazer isso. Como já foi falado pelo professor Felipe, o apelido dele era a Boca do Inferno. E a poesia satírica demonstra muito esse lado dele. Um calção de pindoba a meia zorra, camisa de urucu, mantel de um lugar de cotó, arco e taquara, penacho de guarás em vez de gorra. Furado o beiço, e sem temer que morra, o pai que lhe invasou com uma titara, porém a mãe pedra lhe aplicara, por reprimir-lhe o sangue não corra. Alarve sem razão, bruto sem fé, sem mais leis que as do gosto. Quando erra, de Paiá tornou-se em Abaeté. Não sei onde acabou, ou em que guerra. Só sei que deste Adão de Massapé
procedem os fidalgos dessa terra. Aqui ele está falando dos índios, dos portugueses mestiços, dos brasileiros mestiços, né, da nobreza mestiça. A poesia satírica é composta de poemas que fazem ataques sem atavios e ajudam a compor um retrato da cultura baiana do século XVII. Neles, os políticos, os religiosos e os colonos são representados às avessas, e assim o autor esmiuça as desaprovações de diferentes grupos sociais. No poema apresentado, o lírico critica os fidalgos da terra. Esses fidalgos da terra são justamente os mestiços, aqui representado por Adão de Massapé. Ele usa expressões, né, da cultura indígena e retrata muito bem a nobreza mestiça que morava no Brasil, na Bahia, do século XVII. A nobreza de Caramuru, que ele retrata ali, é essa nobreza mestiça que eu falei para vocês. Ele achava que havia uma soberania da nobreza pura, entre aspas, né, que eram os portugueses, vindos de Portugal, que não haviam nascido aqui ou se relacionado com pessoas daqui, que esses sim eram os fidalgos verdadeiros, e ele mostra essa superioridade em relação aos brasileiros mesmo, aqueles que nasceram daqui, fruto da miscigenação. Ele faz, como eu disse, essa contraposição entre mestiços e puros, e usa a poesia satírica para fazer críticas em relação a eles. Essa poesia que eu mostrei para vocês é um exemplo em que ele faz críticas à sociedade do tempo. E, gente, é isso. Além dessas poesias que eu trouxe para vocês, foram só exemplos, é claro. Tem muitas outras mais do Gregório de Matos. E os sermões do Padre Vieira também são bastantes. Mas entender essa divisão das poesias do Gregório de Matos, o que elas buscam, né, em cada expressão, e esses sermões do Padre Vieira, saber do que se trata, o que ele intencionava com seus sermões, que era a crítica social, a intenção de mudança de postura, é muito importante para o Enem, principalmente. Além disso, eu vou passar uma lista para vocês, com mais exercícios para vocês treinarem, ver como cai nos vestibulares. Os dois foram importantíssimos autores, né, da literatura brasileira e são queridinhos de cair em Enem e nas paulistas, principalmente, caem muito. Muito obrigada por assistirem. Precisando de alguma coisa, estou à disposição. Dúvidas, procurem a mim, procurem os monitores. Bons estudos e até o próximo encontro.